Boa noite, Luiz. Boa noite, Elisa, tudo bom? Tudo, seu áudio está maravilhoso, seu vídeo também. Boa noite, Lani, boa noite. Bem, vou pedir que você se apresente aqui para a classe notarial registral, interessados, estudantes de direitos, colegas seus, advogados. Um tema super importante que, confesso, não conheço muito bem, quer dizer, ou praticamente não conheço só superficialmente, e acredito que a maioria dos colegas aqui também deve ter dado só uma pincelada. Então, essa live vai ser maravilhosa para a gente que é titular de cartório, para quem está lá na linha de frente no balcão. Wellington, boa noite. Então, Luiz, se apresenta aqui para a gente. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Luiz Nolasco, eu sou sócio fundador da CIS, Nolasco Advogados Associados. Recentemente separado, tinha um outro escritório com 8 anos, tive que fazer uma separação agora. E eu atuo para empresas, pessoas jurídicas, e recentemente eu fui convidado pela Anoreg BR, né, para fazer algumas palestras a respeito da lei de proteção de dados. Eu confesso que há uns anos atrás eu caí um pouco de paraquedas nesse assunto, mas tendo em vista que a gente atende algumas empresas de tecnologia que são, na verdade, diretamente afetadas por conta da lei, obviamente a gente parou o que a gente estava fazendo, tem que agora entender como é que funciona, e eu comecei a me interessar por esse assunto. Fiz um curso para a Enor também, disponibilizei uma videoaula para a Enor também, fui convidado, e agora surgiu a oportunidade de a gente bater um papo aí com vocês a respeito dessa lei e tirar as dúvidas que porventura surgirem. A gente também tem algumas dúvidas também, né? É uma questão de estudo contínuo, porque ainda tem muita lacuna na lei, mas o que a gente puder aí auxiliar vocês, estamos disponíveis. Um imenso prazer. Você é o primeiro advogado, a primeira pessoa fora da classe notarial e registral que está na live com a gente. A gente ficou nesse início bem direcionando para os colegas, né, para que todos tenham a oportunidade de falar e passar para a gente os conhecimentos específicos, e você é o primeiro membro da Ordem dos Advogados do Brasil que está aqui com a gente. É um imenso prazer. Bem, para quem não me conhece, eu sou Nelisa Galante, estou aqui todas as quintas, apesar de a gente ter ficado aí numa lacuna, todas as quintas, pelo Sinoreg. Eu sou registradora civil e tabeliã de notas em Cachoeiro de Itapemirim e presidente da Arpen Espírito Santo. Sou também mediadora judicial e extrajudicial, e o que ajuda muito, né, nas relações no balcão, enfim. Bem-vindo, Luiz, vamos lá, porque a gente tem várias perguntas que chegaram, e vamos ver se dá tempo de responder todas. Importante que quem mandou pergunta, que não dá tempo da gente responder, é só mandar diretamente para o Luiz ou diretamente aqui para o Instagram do Sinoreg ou para o meu, nelisagalante.cartório. Vamos lá, vamos direto ao que nos interessa. Como a LGPD, eu preciso sempre falar pausadamente para não misturar as siglas, será observada e aplicada nos cartórios, aqui com a gente. Explica aí o que a gente vai precisar fazer. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que os cartórios, eles já têm algumas regulamentações, né? Existem já algumas leis específicas que regulamentam. O cartório é um modo de falar, né? As pessoas às vezes ainda não sabem muito bem a diferenciação do cartório para o notarial e para o oficial, enfim. Mas os cartórios já possuem alguma legislação que trata sobre segurança das informações dos dados, né, que vocês armazenam, que os oficiais armazenam, que vocês lidam com milhões e milhões de dados no dia a dia. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe todo um arcabouço de regras, né, e diretrizes para essa proteção, para conferir uma proteção maior, né? A gente fala, na verdade, que essa proteção já existia através de outras legislações e que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe numa emergência que aconteceu no mundo, com vazamentos de dados de grandes proporções, ela veio regulamentar algumas coisas mais específicas. Com relação aos cartórios, o tratamento que a Lei Geral de Proteção de Dados dá aos cartórios é o de serviço público, né? Existe um artigo específico na lei, e eu confesso, eu sou muito ruim ficar guardando o artigo. É muita lei, eu gosto de ter sempre o meu vademecumzinho aqui do lado, eu vou pesquisando. Mas o artigo 23 da lei, ele vai falar justamente quais são os regramentos para os administradores públicos, para os serviços públicos. E o cartório, por mais que seja um particular, ele é delegado, ele está prestando aquele serviço público, é considerado serviço de interesse público. Então, ele vai ter
talvez uma liberdade maior. A gente pode até depois abordar a questão do próprio consentimento, né, que isso é uma dúvida muito recorrente na lei, e os cartórios vão ter uma liberdade um pouquinho maior para tratar esses dados com relação a esse consentimento, por prestarem um serviço público. Tirando essa observação, os cartórios terão as mesmas responsabilidades de uma empresa ou de uma pessoa natural que recebe aqueles dados pessoais, sejam dados pessoais diretos ou dados pessoais sensíveis, eles vão ter que garantir proteção, segurança daqueles dados e, logicamente, a transparência com o titular. Então, de um modo geral, que a gente fala assim, a LGPD ela trouxe uma necessidade das pessoas jurídicas, seja de direito público ou direito privado, ou as administradoras públicas, de se adequarem. Olha, mapeie o seu processo desde que o dado entre sobre a sua guarda, faça o que você tem que fazer com o dado somente o necessário, tenha um registro daquele dado, do que está acontecendo, para qualquer momento que o titular solicitar, você preste aquelas informações, e chegou um momento que você não precisa mais utilizar aquele dado, você finaliza aquele tratamento, você dispensa a utilização daquele dado. E o cartório é aquela guerra, é o volume diário de milhões e milhões de dados diferentes de pessoas, e que os cartórios vão ter que se adequar à lei justamente para garantir essa proteção desses dados, observando não só o serviço do próprio notário ou do próprio oficial de registro, mas de todos os serventuários que estão trabalhando ali com ele. Uhum. Sim, e aqui, dentro da estrutura do cartório, quem assume o papel de controlador, de operador e quais são as suas responsabilidades? Mas antes, eu queria que você explicasse quem é o controlador e quem é o operador. Exatamente, vamos lá. A lei ela vai trazer uma série de nomenclaturas, né? Ela vai falar quem que é o titular, quem que é o controlador, quem que é o operador, o que que são dados e por aí vai. O controlador, eu gosto sempre de tratar como uma empresa, né? Olhando o cartório, inclusive, como uma empresa que a gente consegue ter uma noção melhor. A empresa, ou o notário, o oficial de registro, ele detém o poder sobre aquele dado. Detém o poder no seguinte sentido, não que o dado é dele, o dado é do titular, mas ele que tem a responsabilidade de armazenar aquele dado e de traçar as diretrizes para que o dado seja tratado. Aí a gente vem em outra nomenclatura. O que é tratamento? Tudo que você for fazer com o dado, né? Desde a coleta até a eliminação, é um tratamento do dado. Então, o dado entra no cartório, você vai preencher um formulário com aquele dado, você vai utilizar aquele dado para fazer uma procuração, para fazer uma consulta, para anexar no contrato, que seja tudo o que for feito com aquele dado, até a eliminação e tratamento. E quem determina todos os tratamentos de todas as funções específicas daquele dado é o controlador. Então, o controlador ele vai passar o quê? Quais são as diretrizes que os operadores, e aí você entra todos os serventuários, todos que estiverem ali na linha de frente, recebendo uma identidade de uma pessoa, recebendo um documento do documento do carro, por exemplo, que contém os dados, ele que está operacionalizando aquele dado. Então, o operador ele tem as diretrizes que são passadas pelo controlador. O controlador está em cima, ele que gere aqueles dados, e aí ele vai passar para o operador. Olha, vocês, operadores, têm que fazer isso, 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 seguir essas diretrizes, essas sequências, para que o dado seja tratado da melhor maneira possível. E dentro da estrutura do cartório, a gente entende que você tem no cartório uma junção de companheiros, tem uma junção de notariais, de oficiais de registro, que são os que encabeçam a atividade. A responsabilidade é deles. Tanto é que a lei chamada Lei dos Cartórios, né, 8935, ela trata as responsabilidades que esses oficiais têm, que os notários têm, para guarda dos livros, para guarda dos documentos, responsabilidade sobre o sigilo. Então, eles que são os controladores. A partir daí, eles delegam para os seus serventuários, estes são os operadores que irão ali, dia após dia, tratar o dado, pegar aquele dado, preencher os formulários, excluir o dado quando necessário. Eles vão operacionalizar todo o tratamento, né, que o dado vai percorrer dentro do cartório. E fins de responsabilização. Eu sempre falo, o controlador sempre é responsável. Ponto. Por quê? Porque é ele que está na cúpula, ele que é o garantidor daqueles dados, a segurança daqueles dados. O operador, ele pode ser responsabilizado. Como que ele vai ser e quando que ele vai ser responsabilizado? Como ele tem uma série de regras para seguir a respeito daqueles dados de tratamento,
Se ele não segue aquelas regras que são impostas pelo controlador e impostas pela própria lei, ele pode ser responsabilizado por eventuais danos. E aí a gente está falando não só das responsabilidades civis, responsabilidades criminais também. Tá? E as funções administrativas que a própria lei vai trazer. Então, advertências, que as advertências vão passar para o operador também, vão passar para o controlador. Você tem as multas, que são as temidas multas da LGPD, que, por enquanto, as sanções não vão ser aplicadas, as sanções da lei não vão ser aplicadas, somente ano que vem, mas responsabilização civil e responsabilização criminal, tá aí qualquer dado que vaze, que traga um prejuízo para as pessoas, o operador é responsabilizado na medida da sua culpa ou do seu dolo, e o controlador é sempre responsabilizado, porque ele tem que garantir aquela segurança. Obviamente, o controlador pode não ser responsabilizado se ele comprovar que o dano ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou por culpa exclusiva do próprio titular, ou que não era responsabilidade dele tratar aqueles dados, ele demonstra no mapeamento, ele fala, olha, é até aqui que eu tinha que fazer. A partir daqui, aquele dado foi disponibilizado para um órgão, foi disponibilizado para outra pessoa jurídica e a gente não tem mais ingerência sobre esse dado. São as hipóteses de exclusão de responsabilidade. Uhum. Traduzindo isso aí, então, os escreventes, né, os servidores do cartório que estão na linha de frente passam a ter mais responsabilidade com essa lei. Isso, a gente já tem, né? Já existe uma gama enorme de responsabilidade sobre nós titulares, que vai se ampliar pela lei, mas para os escreventes, então, tem uma responsabilidade muito maior agora, certo? Exatamente. Eu digo que a responsabilidade dos escreventes aumentou e a dos oficiais aumentou mais ainda. Porque não só as responsabilidades que já existem, que já legalmente existem na legislação própria de vocês, existem inclusive as recomendações do CNJ, provimentos do CNJ, né, que vão trazer algumas diretrizes para vocês, oficiais e para notariais e tudo mais, vocês agora também são incumbidos de quê? De treinar os escreventes, de trazer uma cultura organizacional para dentro dos cartórios, de trazer todo aquele conhecimento de boas práticas, de compliance, instituir isso dentro do cartório. E como que isso é feito? Como que essa ponte é feita aproveitando o gancho? A LGPD, ela traz também a figura do encarregado. Tá? E quem que é o encarregado? O encarregado geralmente vai ser uma pessoa externa, tá? É uma pessoa contratada ou um grupo de pessoas, uma empresa que vai ser contratada, que vai fazer a ponte, a comunicação entre os controladores e a agência nacional, entre os controladores e os titulares, porque tudo que os titulares requisitarem de dados vai passar pelo encarregado, o encarregado que vai fazer esse filtro, e o encarregado também tem a função de fiscalizar internamente, dentro da empresa, dentro do cartório, se os operadores estão seguindo à risca aquelas diretrizes que foram estabelecidas. Então, a responsabilidade do controlador é de treinar o pessoal, é de trazer isso, de trazer manuais. A gente vai ter que começar a pensar em trabalhar com manuais, com regras de conduta, com política de boas práticas, isso tudo muito mais do que já era previsto para a empresa ou para cartórios. Então, eu falo, a responsabilidade do controlador aumentou. E agora, realmente, a dos escreventes passou a ter eles passaram a ter uma responsabilidade maior também. Fico me questionando aqui como as pequenas serventias vão fazer, aquelas serventias que tem só o titular e um funcionário, vão fazer para conseguir materializar essa legislação, sendo que nosso Estado, a renda mínima destinada aos cartórios de registro civil deficitários é menos de um salário mínimo, e aí você está falando já de uma terceira pessoa que seria um encarregado, uma terceira pessoa contratada, vence as legislações, mas não se dá a estrutura mínima para que nós consigamos cumprir, né, tudo. Difícil. Não, e ainda mais porque eu sempre falo assim, como toda boa lei no Brasil, a LGPD veio cheia de lacuna, veio cheia de furo. E assim, essas lacunas, muitas dessas, teriam que ser preenchidas ou esclarecidas pela ANPD, pela Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional existe no papel. Então, hoje ela não existe, você não tem realmente a quem socorrer, porque cabe à Autoridade Nacional trazer esses detalhamentos. Por exemplo, a Autoridade Nacional ela pode dispensar o encarregado em determinados casos. Não sei se vai se aplicar aos cartórios, porque, que nem eu falei, a lei ela trata o cartório como
autoridade pública, né, como serviço público. E ela obriga, nesse caso, que os cartórios tenham o encarregado. Só que a lei também traz a possibilidade da autoridade nacional dispensar a figura do encarregado quando ela entender justamente um exemplo desse que você deu. É uma serventia pequena, é uma tramitação de dados pequeno, é um custo que não consegue ser suportado pelaquela serventia. Então, uma lacuna que a gente tem e que a gente ainda não tem resposta, porque a autoridade nacional ainda não está aí regulamentando. Entendi. Vamos lá para a próxima pergunta. Quais são as sanções que podem ser aplicadas nos casos de descumprimento da lei? E aí vem a lacuna, né? Se os cartórios são obrigados, existem serventias que provavelmente não terão condições de arcar com isso. Quais são as sanções em razão do descumprimento da lei? A lei ela vai trazer uma série de sanções, desde advertências, e aí as advertências virão com orientações, inclusive, para sanar os problemas e definindo alguns prazos específicos. Você tem a multa, a temida multa, e aí entra a questão da que você falou da falta de renda de determinados cartórios, porque você tem uma multa de 2% do faturamento bruto daquele grupo ou daquela empresa, daquela PJ. No caso do cartório, a gente entende como um grupo, você tem um grupo ali de pessoas que desempenham aquela função, porque o cartório não tem a personalidade jurídica própria, né? E você tem essa multa de 2% limitada a 50 milhões. 50 milhões, deixa eu só... É porque, que nem eu falei, eu sou mestre em não gravar direitinho as coisas, mas, enfim, você tem uma multa específica, você tem a possibilidade de que os dados sejam eliminados, ou seja, você tem a proibição de suspensão. Fala, olha, você não pode tratar esses dados aqui durante certo período de tempo, 6 meses, prorrogar por mais 6 meses. Você tem a possibilidade da suspensão ou até mesmo do impedimento da própria atividade, o que a gente acha que, para cartórios, é uma coisa um pouco além de acontecer, porque você vai dar uma punição que vai simplesmente travar completamente aquela atividade que é um serviço público, é um serviço de utilidade pública. O que a gente entende é que as sanções vão começar com as advertências, com as orientações, e a partir daí, mediante gradação, tem recorrência no vazamento, tem recorrência no mau uso, e aí vamos aumentando, e o que vai pegar mais serão as multas. É gradação, é você saber, geralmente, o que a gente espera. A autoridade nacional vai aparecer, as pessoas ainda vão começar a se adaptar, porque, na verdade, já estão todo mundo atrasado, né? A lei saiu em 2018, a adaptação já era para começar a acontecer naquela época, em 2018. Como a gente sabe que tudo demora, então agora saiu a lei na calada da noite, mas só em agosto do ano que vem é que as sanções vão começar a ser aplicadas, então vai ter gente que também não vai se adaptar. E aí a gente entende que quando a autoridade nacional entrar na jogada, realmente, para fiscalizar, porque cabe a ela fiscalizar, então no momento a gente não enxerga uma fiscalização tão grande. A gente já tem algumas ações do Ministério Público, puxando LGPD, algumas ações de pessoas físicas mesmo. E aí, a partir do momento que a autoridade nacional entrar, ela vai começar pelas advertências. Então, olha, aconteceu isso, eu estou vendo que vocês não estão cumprindo com esses regramentos e vocês têm um prazo de X dias, X meses para poder se adequar. E aí, numa recorrência, numa não conformidade com essas adequações, aí a gente espera que começando as multas, né, porque o bloqueio de dados, a suspensão de atividade para o cartório, a gente entende que você ultrapassa o interesse público. Então, você criaria uma barreira que seria mais prejudicial do que fins de punição mesmo ou de adequação do cartório. Uhum. A Lani fez uma pergunta aqui super interessante que a gente vive muito na prática, né? Os cartórios médios para cima vivem muito isso, que é você contratar o serviço para digitalizar livros. Uhum. E aí ela escreveu digitalizar, digitar e fazer a indexação de dados. Como conduzir isso com segurança? Você tem essa resposta, Luiz? Vamos lá. Isso a gente está falando de uma cadeia de responsabilidade. Tá? O que acontece? A lei estabelece o seguinte, você tem aquele controlador inicial, que foi a pessoa, ou a empresa, ou o cartório que pegou os dados, certo? Eu coletei aqueles dados e eu sou o controlador deles.
para desempenho da minha atividade, eu preciso de determinados prestadores de serviços que vão ter acesso àqueles dados, tá certo? Que vão realmente enxergar aqueles dados e eles vão poder vazar, mal utilizar e tudo mais. Como que eu, cartório, vou passar a ser enxergado nesse caso? Eu vou ter uma corresponsabilidade junto com o prestador de serviço. O prestador de serviço também passa a ser um controlador. Então, aí eu tenho uma cadeia de responsabilidade, eu tenho uma solidariedade ali. E aí, no caso de um mau uso, por exemplo, o prestador de serviço que vazou ali, ele escaneou um documento e vazou aquele documento, ou perdeu, ou deu uma destinação não legal àquele documento. Para que eu, controlador original, não seja responsabilizado, eu tenho que demonstrar que não era da minha alçada aquele tratamento que estava sendo realizado. E como que eu faço para me precaver isso? É através de mapeamento. Os cartórios vão ter que ter certinho toda a origem do dado, por onde o dado vai percorrer, qual vai ser a trilha que aquele dado vai passar pelo cartório, a finalidade daquele dado, o que vai ser feito com ele, quando que ele vai deixar de ser responsabilidade, mesmo que temporária, né, para passar um determinado documento, para que ele não seja responsabilizado se acontecer algum problema nesse sentido. Mas a gente pode falar, em cadeia de responsabilidade, você pode ter um número enorme de controladores. Porque, às vezes, para desempenhar uma determinada função com um dado específico, você precisa de uma série de prestadores de serviço. E aí todos passam a ser corresponsáveis. E o que a gente tem observado? Alguns cartórios, alguns registruários, notários, para fazer um contrato de prestação de serviço com o prestador, eles têm que exigir, óbvio, eles já têm que estar por dentro da lei, já têm que estar cumprindo aquelas diretrizes, mas eles têm que exigir a política de boas práticas, a boa governança, eles também exijam dos seus prestadores de serviço que eles também estejam adequados, para justamente falar, olha, a gente só faz parcerias, só faz serviços com outras empresas que estejam adequados da LGPD, justamente para demonstrar que a segurança está sendo observada, né? Uma cadeia de segurança, né? A gente vai receber o dado, quem a gente contratar vai ter que proteger o dado, é uma cadeia, corrente do bem dos dados. Exatamente. E assim, no primeiro momento que acontece qualquer mau uso ou qualquer vazamento, todo mundo é colocado em xeque. Porque até se descobrir, fazer uma auditoria, e as trilhas dos dados, elas têm que ser auditáveis. Então, por exemplo, o cartório trabalha com muito documento físico e muito documento virtual, né? Você hoje tem esse equilíbrio. Espera-se que um dia vai ser muito mais o virtual do que o físico, como as coisas estão caminhando. Mas toda essa trilha do documento, dado, ela tem que ser auditável. Então, ocorreu um vazamento. Um titular acionou a autoridade nacional ou acionou o judiciário, ou teve uma fiscalização e viu que tem ali um risco maior de vazamento que não está em conformidade com o risco natural daquele dado. Aí o cartório vai ter que fazer o quê? Abrir toda aquela trilha, demonstrar de onde veio, demonstrar que o vazamento ou que o mau uso não veio por ele, para que ele se exima daquela responsabilidade. E todo mundo, num primeiro momento, é responsável. Entendi. Perfeito, vamos lá. Como nós aqui devemos nos comportar diante dos dados já coletados e que já estão armazenados antes da entrada em vigor da lei? O que a gente faz, como que a gente deve proceder com esses dados que nós já temos? Bom, que nem eu comentei antes, né? Os cartórios, os serviços dos cartórios já existem, já são regulados por legislação própria. Então, antes mesmo da Lei de Proteção de Dados, já existia vários regramentos, né? Inclusive a mais recente, o provimento 74 do CNJ, né? Que trouxe alguns regramentos específicos de TI para os cartórios com relação à segurança. Então, vocês já tinham que seguir uma série de diretrizes para guarda de livros, para sigilo de documentação de informação. Então, é o primeiro ponto. Simplesmente guardar numa caixa já não estava sendo feito, já existia todo um regramento. A lei entrou, aí isso é uma outra lacuna. A lei ela não fala exatamente, olha, os dados já existentes na empresa passam a ser tratados dessa forma. O que a gente orienta, o que a gente entende? O primeiro passo para a adequação da LGPD é a criação desse mapeamento, é a criação desse processo, de todo o processo de como que o dado vai entrar. A partir do momento que isso é criado
é feita essa política de governança, esse compliance da LGPD que a gente fala, o que os cartórios devem fazer? Agora eu vou mapear os meus dados atuais e eu vou encaixar eles nas fases que que aparece nesse meu mapeamento novo. Então eu passo a inserir eles nessa linha temporal, nessa nova roupagem que o cartório vai ter que seguir. E, sinceramente, muitas desse mapeamento vocês já fazem. Você já tem uma estrutura de como que você vai fazer. Olha, o dado entra, o meu escrevente puxa o dado aqui, ele guarda numa pasta tal, que está no drive tal, e que o documento físico é armazenado na pasta tal, que é classificado assim. Isso já é um mapeamento de segurança. Né? O que vai ter que ser feito, na verdade, é um maior detalhamento desse mapeamento. E aí, quando isso estiver pronto, o que as empresas, o que os cartórios vão ter que fazer? Tá, agora vamos ver a nossa realidade atual. Nós temos formulários aqui com dados recém-colhidos, nós temos dados que já foram tratados até certo ponto, nós temos dados que estão prontos para exclusão. Onde que isso encaixa no meu mapeamento que foi feito adequando a LGPD? E aí você simplesmente faz essa transferência, essa adequação. Entendi, perfeito. Como a gente deve se portar em relação ao consentimento dos titulares para o tratamento dos dados? Tá, vamos lá. Isso é outro questionamento que me fizeram muito na Noreg, porque é o seguinte. Consentimento de titular, eu lá que estou do lado de lá do balcão, que estou apresentando uma identidade para uma procuração. O titular seria essa pessoa? Isso. O titular, voltando às nomenclaturas, né? O titular é o dono do dado. Então, eu, Luiz Henrique Nolasco, eu sou o titular desse meu dado, que é meu nome, meu dado pessoal, meu nome completo, meu CPF, meu RG, minha CNH, meus documentos de identificação, são dados pessoais meus, eu sou o titular desses dados. Os meus dados de opinião religiosa, política, sexual, o que seja, são meus dados sensíveis, são as minhas opiniões sensíveis que, num conjunto, eu consigo identificar o Luiz Henrique. Então, se, por exemplo, eu pegar um texto meu e é uma pessoa que me conhece, ela vai saber, olha, o Luiz Henrique geralmente escreve dessa maneira, ele se porta dessa maneira, essa é a opinião dele, e aí no final tem um LH, uma sigla do meu nome. Então, ele no conjunto ele identifica. Então, esse é o titular. O titular é o dono do dado. Tá? De um modo geral, para que o dado seja coletado, tratado, e a coleta é um tratamento também, né? O tratamento do dado seja feito, o titular tem que autorizar, ele tem que consentir aquele controlador a pegar o dado e ao operador fazer o tratamento. Tanto é que a gente tem observado hoje, você entra em qualquer site, aparece ali os termos e condições, aceito, não aceito e tudo mais. Isso é um modo de consentimento. O que a lei trouxe? Esse consentimento ele tem que ser certo. Né? Então, teoricamente, vai acabar aquela história lá das linhas pequenas e autorizo o uso do meu dado para todos os fins. Não. O controlador e o operador, eles têm que demonstrar para que eu vou pegar aquele dado, qual vai ser o dado que vai ser coletado, como que esse dado vai ser utilizado, para que esse dado vai ser utilizado. Então, o consentimento, a pessoa titular ela tem que entender, olha, vai ser assim, pensado, então eu concordo. Tá? Só que você imagina isso numa gama de um cartório. Se eu for ter que pegar um consentimento de cada pessoa que chegar lá, se eu tiver que ter um formulário específico para cada um, preencher, aceitar e eu explicar certinho. E outra coisa, toda vez que o tratamento do dado for alterado, ou que nem a colega colocou, se eu precisar de um prestador de serviço e eu vou ter um outro controlador, eu tenho que ter um consentimento titular também para poder passar esse dado para o outro controlador. Eu tenho que ter um conhecimento titular para falar, olha, titular, eu agora... vieram aqui no meu cartório para solicitar uma inscrição de um imóvel que foi seu, e seu nome está lá naquele registro, lá atrás que você já foi dono desse imóvel. Então, você me autoriza a fornecer? Você imagina a discrepância que isso daria. E aí, a lei, mais uma vez, ela trouxe algumas possibilidades desse consentimento ser ultrapassado. O primeiro que a gente fala é cumprimento de obrigação legal. Então, o cartório ele cumpre uma função pública, uma função social, inclusive. Então, teoricamente, a gente fala, é o interesse público.
Interesse público se sobrepõe pelo interesse privado. Então, eu, cartório, eu presto um serviço público. Eu tenho um exercício de uma atividade, eu tenho um interesse próprio, é o que a lei chama de interesse legítimo do controlador. Como que eu, controlador, vou pedir autorização para todo mundo e se essa pessoa negar a autorização, eu não consigo desempenhar a minha função? Eu não consigo desempenhar esse meu interesse legítimo que é vinculado ao interesse público. Então, o que, que a gente entende? Lógico, o que eu falei lá no início, que a gente ainda está estudando também, é tudo muito novo. Inclusive para a gente. A gente se baseia muito na legislação europeia, na GDPR, que já está em vigor, que já tem alguns casos práticos, só que a gente está vendo a realidade nossa, a realidade do Brasil, cartórios do Brasil. Então, o que, que a gente entende, o que, que a gente acha? O cartório não será obrigado, ou o servidor, no caso, não vai ser obrigado a pegar uma autorização, um consentimento específico de cada titular para cada tratamento. Por quê? Porque ele tem o interesse público, é o interesse legítimo dele, e ele tem o dever público realmente de gerar aquelas informações, de fornecer, inclusive, dados judiciais. Vira e mexe, o cartório recebe ofício de algum juiz pedindo informação, pedindo registro de assinatura de pessoas para poder comprovar determinada prova. E imagina se o cartório fosse ter que pedir essa autorização. Então, a gente fala que isso é ultrapassado pelo interesse público. Mas, qual é a recomendação? Um formulário geral, por exemplo. Toda vez que a pessoa for fazer uma procuração, for requerer um documento, for requerer uma assinatura, reconhecimento de firma, o que o cartório pode fazer? Ter um formulário geral explicando quais são os procedimentos de segurança que o cartório adota, quais são os procedimentos de mapeamento, de cuidado daquele dado, e que o titular pode, a qualquer momento, requisitar o seu dado, requisitar informações do que está sendo feito com o dado, requisitar alterações, correções, que é o que a lei prega também como direito do titular. Você já visualizou algum formulário desse? Isso a gente já faz para algumas empresas. Eu não cheguei a fazer formulários ainda para registros públicos. A gente já fez termos de uso, né, para sites, para aplicativos e empresas que precisam coletar, inclusive escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade. Então, a partir daquele momento, a pessoa pega um formulário, um consentimento. A diferença do cartório é isso que eu estou falando. Teoricamente, se eu for analisar a letra fria da lei, eu nem precisaria desse formulário. A gente fala que a gente peca pelo excesso, porque eu ainda não sei a regulamentação que a autoridade nacional vai passar. Então, hoje, o que a gente faz? A gente acrescenta essas informações, por exemplo, em contratos. Eu posso anexar, eu posso estipular cláusulas específicas para poder autorizar esse consentimento. Eu tenho formulários específicos, eu tenho termos de confidencialidade, eu tenho acordos o non-disclosure agreement, né, que as empresas fazem também, e por aí vai. Os cartórios podem seguir a mesma linha. Uhum. Eu estou com uma dúvida aqui na prática. Você vai ao cartório solicitar uma segunda via da certidão de casamento dos seus pais. Certo. Como que nós aqui do lado de cá temos que comportar em relação a isso? Você é um terceiro, você não é o titular do registro. Bom, primeiro passo é identificar se aquele documento ele é público. Se o documento for público, por exemplo, que nem eu falei do registro do imóvel, qualquer um pode requisitar a matrícula do imóvel para poder verificar se realmente o imóvel está irregular, se aquele é o comprador. Se a certidão de casamento estiver regida sobre documento público, qualquer um pode pegar. Assim como, por exemplo, certidão de óbito. Qualquer um pode requisitar uma certidão de óbito no cartório. Teoricamente, agora com a lei, você teria que acionar aquele titular para que o titular autorizasse e consentisse com o fornecimento dos dados. Mas aí a própria lei vai trazer justamente isso. É uma questão de interesse público. É um documento que está lá como interesse público. A gente ainda não sabe muito bem como que isso vai entrar na prática. Se vocês vão ser impedidos no primeiro momento, o que vai trazer um grande prejuízo,
Eu entendo que vai trazer um grande prejuízo para o próprio andamento do judiciário, porque muitas vezes a gente precisa dessas informações. Advogado vira e mexe, está lá em cartório pedindo informação, porque eu preciso encontrar alguém que vai ser executado, que já é difícil você executar uma pessoa no Brasil. Você imagina agora se todos puderem falar, não fornece meus dados que eu vou continuar escondido. Então aí você entra naquilo que eu falei. Você tem o interesse público e você tem o interesse particular. O interesse público sobrepõe ao interesse particular. Exatamente. Mas a gente ainda pode esperar surpresa. Entendi, porque tem que aguardar a regulamentação, né? E quem vai fiscalizar o cumprimento da legislação? No nosso caso aqui dos cartórios. Então, os cartórios, que nem eu comentei, eles vão ser obrigados a colocar um encarregado lá dentro. Esse encarregado, ele presta informações para a autoridade nacional. Então, quem fiscaliza a aplicação da lei como um todo é a autoridade nacional. Só que a autoridade nacional está no papel. Ela existe. Formalmente ela existe. Mas não foi materializada ainda não. Isso, exatamente. Então, hoje, eu até estava conversando com um colega meu, acho que até entrou aí o Bruno, representando aqui a Site, que é uma empresa aqui de Brasília que auxilia, ele trabalha com a implementação da LGPD, um parceiro nosso aqui, e eu estava até conversando com ele a respeito disso. E aí, como é que está sendo fiscalizado? Porque a lei entrou na calada da noite. Teoricamente era para segurar mais um pouquinho e do nada entrou. E quem está fiscalizando? Aí a gente tem o PROCON, porque é entendido que muitas vezes vai ter uma relação de consumo. Nós temos o CAD, que vai regulamentar, né, pelo menos vai fiscalizar as integrações, né, de fornecimento de dados, e o próprio Poder Judiciário. Quem tem fiscalizado muito hoje é o Ministério Público. Nós já temos ações civis públicas impetradas pelo Ministério Público, ajuizadas pelo Ministério Público por conta de inobservância da lei. Virou a lei e surgiram as ações. E os próprios titulares, que vão fiscalizar os casos específicos, né? Recentemente, o próprio Bruno me passou um caso de um estudante de Pernambuco que entrou com uma ação contra a empresa de bilhetagem de ônibus, a empresa de transporte, porque eles se recusaram a fornecer qual é a política de proteção de dados deles. Então, foi uma fiscalização que o próprio titular viu, falou, olha, eu quero saber como é que vocês estão tratando meus dados. Teoricamente, quem tem que fazer isso é a autoridade nacional. Enquanto ela não vem, a gente está com outros órgãos aí, que nem eu falei, o PROCON, o CAD, o Judiciário e as próprias pessoas. Sim, por aqui a gente achou que não fosse dar tempo, mas conseguimos, temos uns 15 minutos pela frente, conseguimos concluir as perguntas. Lani, que estava fazendo pergunta aqui para a gente, tem mais perguntas. Você consegue descer aí, Luísa? Vê se você consegue descer os comentários, porque mudou aqui, eu estou com dificuldade. Um site que seja criado com segurança VPN, onde apenas por aquela conta os dados serão recebidos e devolvidos, seria isso. Como assim, Lani? Você estava falando a respeito dos prestadores de serviço, né? Deixa eu ver aqui. Então, um site que seja criado com segurança, VPN, aquela quantidade de dados serão recebidos. Então, na verdade, não é só com relação à questão do site. Eu falo, qualquer prestação de serviço que você for fechar, quem for te prestar aquele serviço tem que garantir a segurança. Então, seja com a segurança VPN de um site, seja, por exemplo, se você vai tratar seu dado virtual, aquela empresa apresentar para você protocolos de segurança, que ela faz backups com redundância, que ela tem antivírus próprios, específicos, que ela tem uma equipe de TI que vai fazer aquela segurança dos dados. Isso é uma pergunta interessante porque a lei não trouxe exatamente quais são os mecanismos de segurança que devem ser observados. Ela só fala que tem que garantir a segurança e proteção de dados. Como que isso é feito? A gente entende por todos os meios legais. Então, vamos lá. Vocês tratam com dados físicos. Vocês têm lá um armário, um gabinete com um papel que tem dado físico. Você tem câmera olhando ali para aquele armário para ver quem que tem acesso àquele armário? Você sabe quais são os escreventes que têm a chave para abrir aquele armário? Isso está registrado, isso está mapeado, isso é uma forma de segurança. Você limitar quem tem acesso àquela informação. Você tem uma equipe de TI especializada que trabalha junto com o seu cartório para poder garantir que os sistemas estão rodando normalmente, que vocês fazem backup periodicamente. Vocês têm
um sistema de compliance e boa governança instaurado na sua empresa, no seu cartório, trazendo toda aquela mudança cultural que vai botar na cabeça de todos os escreventes ali que não pode, o cara que está lá trabalhando vai atender aquela moça bonita, a moça bonita vai lá e passa o telefone para o cara poder cadastrar, ele tira a foto da tela e amanhã ele está mandando mensagem para aquela moça bonita. E isso é um vazamento de dado. Então, tudo que vocês fizerem para fins de segurança, que seja legal, que seja possível, a gente entende que vai trazer as diretrizes da LGPD. A partir do momento que a Agência Nacional comece a elencar o que pode, o que não pode, o que é efetivo e o que não é efetivo, a gente fala, pequem pelo excesso. Então, vamos se precaver da melhor maneira possível. E ter muito cuidado com essas empresas ou com essas pessoas que falam que são especialistas em LGPD e que implementam compliance LGPD em 24 horas e tragam a pessoa amada em 6 dias e tudo mais, porque eu brinco falando que no Brasil você não tem especialista no LGPD. Quem são os especialistas, né, em proteção de dados, muitas vezes são as pessoas que já trabalhavam de fora com a GDPR e que mesmo assim são experiências de 2 anos, de 3 anos. É uma coisa nova no mundo, de um modo geral. Né? Então, cuidado com os especialistas, cuidado com essas empresas, mas não é uma coisa tão difícil de ser implementada. É mudança de cultura. Eu falo que a maior parte que a lei trouxe para a gente foi mudança de cultura. A partir do momento que isso coloca na cabeça de todo mundo, as coisas vão fluir. Dá uma olhada aí que ela fez uma nova pergunta. Lani, você está muito técnica, está arrasando, hein? Vem, Luiz. Eu estava com coisa lá em cima. O site seria criado especificamente para receber os dados através dele, desenvolvido através dele. Exemplo, cópia de livro digitalizada, devolução de certidão. Anne, se você tem um site que foi criado especificamente para receber aqueles dados, você tem que entender o primeiro. Aquele site é um instrumento ou aquele site já é um controlador? Por exemplo, eu criei uma empresa que eu opero através de um site para poder receber aquelas informações, fazer digitalização, armazenamento. Vou criar uma nuvem, digamos assim, e eu opero aquilo através de um site. Eu posso ser um controlador. Ou eu, cartório, vamos colocar nos termos cartório, posso contratar, por exemplo, uma equipe, um desenvolvedor, uma equipe de TI, para criar o meu site, criar o meu sistema para armazenamento daqueles dados. Se você vai pelo primeiro exemplo, que é uma outra empresa, que é um terceirizado, ele é um novo controlador. E ele tem que estar adequado também à LGPD, a toda a segurança da lei. Por quê? Se ele fizer alguma coisa de errado, vocês podem ser responsabilizados. É aquela cadeia de controlador que eu falei, é a cadeia de responsabilidade. Se o site, no caso, é utilizado por vocês, operado por vocês, a responsabilidade mantém. Vocês vão ter, na verdade, mais um instrumento para ter uma segurança maior. Sou parceiro do Sr. Egg, preciso entender. Seria o controlador dos serviços que eu estaria prestando. Então, se você presta esse serviço através de um site, você é uma nova controladora, você passa a ter responsabilidade juntamente com o sindicato, ou com o cartório, ou com a empresa. Quem presta serviço para uma outra empresa e tem acesso aos dados que aquela empresa controla, passa a ser também um novo controlador. E aí você entra em tudo que a lei fala para você também, como responsabilidade. Sim, perfeito. Lani, arrasou, tá? Contribuiu aqui para a nossa live muito. Bom, quem tiver dúvida, pode mandar para o Luiz, tá, Luiz? Nem pedi autorização, mas pode encaminhar direto para o Instagram do Luiz. Você foi muito técnico, Luiz. Gostei muito da live, aprendi muito, porque eu só tinha dado uma pincelada assim por cima na legislação. Eu acho que a gente vai precisar, de repente, fazer uma segunda live sobre esse tema, assim que a autoridade, como é que... Nacional de Proteção de Dados. Isso, assim que ela for materializada, né? Assim que ela for materializada, já fica o convite aqui para uma segunda live. Obrigada, tá? A gente vai encerrando por aqui. Quer terminar com alguma informação a mais? Eu vou colocar eu não sei se eu só escrevo aqui, o Instagram do escritório também. Eu falei, a gente está pequenininho ainda, tá com um pouquinho de seguidor, porque eu tive que separar o meu escritório anterior de 4 anos. Ó, o Francisco Júnior é meu sócio,
Pode Ele falar que apareceu eu estou agora. escrevendo aqui. Qual é o Instagram? É Assis Nolasco, tudo junto, advogados. Nolasco. Advogados. Assis Nolasco Advogados. Foi? Isso. Eu acho que foi, vamos ver. Não estou vendo ainda. Foi, exatamente. Foi. O Francisco Júnior que apareceu, ele é meu sócio, está comigo já tem um bom tempo, aí a gente está caminhando junto já tem um bom tempo. E no que a gente precisar também, pode mandar mensagem para mim, para o meu Instagram pessoal e para o Instagram do meu escritório. E vai ser um prazer ajudar vocês. E se tiver oportunidade de uma segunda live, estamos à disposição. Já está o convite previamente feito, será super necessário assim que todas as novas regulamentações vierem. Muito obrigada, tá, Luiz? Quinta-feira que vem a gente está aqui novamente e vamos fazer a publicação da live de quinta que vem. Conto com todos vocês, Jaqueline, Caio, Vaneli, Geraldo. Tchau, gente. Obrigada. Até quinta que vem. Valeu, Luiz. Até mais.